Pela etimologia. Poli, muitos, vários, não é isso? Vários o quê, Natal? Ó, posso colocar assim, ó. Muitos, vários, o quê? Termos. Pode pensar assim, Natal? Pode. Vários termos, muitos termos. Esse é o conceito etimológico da palavra polinômios, tá? Natal, eu já vi, inclusive com o meu professor lá do terceiro ano, o cara falou assim, ó, polinômios ou ainda função, e aí ele escreveu assim, ó, polinomial. Tá errado, Natal? Não tá errado. Eu vou explicar para você por quê. Todo polinômio é uma função, tá? Todo e qualquer polinômio. Quer ver o exemplo? Vamos pegar um exemplo particular. Esse cara aqui, ó, px igual, deixa eu colocar aqui, x quarta menos 3x à terceira mais 2x ao quadrado menos x e mais 8, digamos. Isso aqui é um polinômio. Vocês lembram disso, claro, né? Lá na sétima série, hoje é o 8º ano que a gente fala. Vocês estudaram isso aqui lá na sétima série. Viram alguma coisa sobre isso? Né? Isso aqui é uma função, Natal? É uma função. Tá? Deixa eu te fazer uma perguntinha bem rápida e simples, que vocês conhecem bem. Qual o grau dessa função polinomial? 4º grau, vocês conhecem isso. Beleza? Então vamos escrever aí, ó. Esse polinômio tem grau 4. Professor, o que é o grau de um polinômio? O grau de um polinômio é o maior expoente da incógnita. Pelo amor de Deus, hein? Cuidado agora. Por falar nisso, deixa eu pegar um negócio bem sério aqui, ó. Anotem. P de x igual a sexta x à terceira menos b ao quadrado x à segunda mais 8x menos 1, tá? Cuidado com a pergunta agora. Dá uma olhadinha no quadro. Qual o grau desse polinômio? Do jeito que está aqui. O grau é 3, e tem um detalhe ainda, hein? Eu já explico. É o maior expoente, porém, da incógnita. Opa, olha o x aqui. Quem é a incógnita? É o a ou é o x? Opa, então quem vai determinar o grau é esse cara. Entenderam? Então, cuidado. Agora, é óbvio que só vai ser grau 3 se esse meu A, eu queria que você anotasse aí. Quem está copiando, anota. Literalmente, essa informação que eu passo agora. Quem está copiando isso aqui, anota essa informação, senão não faz sentido, tá? Senão não faz sentido. Se você anotar só isso aqui e falar que aqui é grau 3, é falso, tá? Isso aqui é grau 3, professor. É grau 3, sim, desde que o A seja o quê? Diferente de 0. Porque se ele for 0, quanto que é 0 vezes x cubo? Aí ele deixa de ser grau 3. Entenderam? Para ser grau 3, eu escrevi lá, é necessário que ocorra o quê? Que o A seja diferente de 0. Tá? Então, cuidado com questões na UEM assim, ó. Inclusive no PAS 3. Esse polinômio tem grau 3 para todo A. Falso ou verdadeiro? Falso. Para todo A diferente de 0. E agora mudou? Agora mudou. Para todo A que for diferente de 0, ele tem grau 3. Entenderam? Por isso que tem que aparecer esse recadinho aqui. Tá ok? Então, muito cuidado. Grau é o maior expoente, professor? É, desde que seja com uma condição estabelecida. Agora, olha para isso aqui, fera. Qual é a possibilidade de não ser grau 4, moçada? Nenhuma. Isso aqui é grau 4. Né? Então, já explicamos, já entendemos o que é grau. Próximo tópico, anote aí, importantíssimo, hein? Valor numérico. Escrevam. Valor numérico de um polinômio. Outro tópico extremamente importante. PAS 3, hein, moçada? Cai, hein? Valor numérico. Valor numérico de um polinômio. Tá? Professor, vamos imaginar esse polinômio aqui, ó. Px igual, anota aí. Vou pegar um polinômio bem simplesinho para você acompanhar. P de x igual x à terceira menos 3x elevado ao quadrado mais 2x menos 1. Certo? Professor, eu aprendi lá na sétima série, alguns já, 8º ano, que valor numérico você obtém fazendo o que, afinal? Basta fazer isso aqui, ó. P de 1, por exemplo. O que significa P de 1? No lugar do quê? Do x eu coloco 1.
Ao substituir o x por 1, vai dar um valor sozinho, não é isso? Esse valor que você vai conseguir é o tal do valor numérico. Isso é muito comum em prova. Isso pode cair até no primeiro dia da UEM, por que não? Né? P de 0, por exemplo, é o valor que se obtém atribuindo à incógnita um valor que você quiser, ou o valor que foi dado. Literalmente 1, como é que fica? 1 à terceira menos 3 vezes 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 1. Vai ter um valor aqui, com certeza. Né? Quando o x for 0, vai dar 0 à terceira, 3 vezes 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 1. Evidentemente, isso é valor numérico. Tá? Então, valor numérico é o valor que se obtém atribuindo à incógnita ou à variável, né, uma determinada constante. Não vou escrever isso porque não precisa, né? Vamos lá então. Quanto que é 1 à terceira? 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 3, dá menos 3. Mais quem? 2 e, logicamente, menos 1. Fazendo aqui as operaçõezinhas, eu tenho 1, eu devo 1, devo 3, paguei 2, fico devendo 1. Resposta, evidentemente, menos 1. Quando eu tiver o P0, vai ficar 0, 0, 0, qual é o resultado, fera? Menos 1. Natal, já sabia disso, sem dúvida nenhuma, não tenho nenhuma dúvida. Próximo tópico que vocês também conhecem muito bem, anota aí. Raiz, vocês viram isso aqui com o professor Zeca, ó. Raiz ou zero de um polinômio, tá? Outro conteúdo com chances reais de estar na prova. Polinômio, tá? Eu já vou explicar. Vamos pegar esse cara, ó. P de x igual x elevado à terceira menos x elevado à segunda menos 72x. Dá uma olhada aqui, fera. Quem se lembra o que é que eu tenho que fazer para achar a raiz ou as raízes de um polinômio? Vocês viram isso com o Zeca? Como é que faz para achar a raiz de uma ou as raízes de uma função? Tá, vou recordar com vocês então parte básica de função, ó. Quando o professor Zeca deu isso aqui, ó, x ao quadrado menos x menos 2. Aí ele pediu para vocês, ache para mim as raízes ou zeros. O que vocês aprontaram para achar as raízes ou zeros? Igualava a zero. Tem toda a razão. Se eu pegar essa função x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero, por Bhaskara ou soma e produto, você acha as raízes ou zeros. É assim que funciona. Natal, vocês fazem por soma e produto ou não? Fazem, né? Sim? Assim, ó. Soma, pega esse carinha do meio, troca o sinal, dá 1. Produto dá o quê? Menos 2. Quero dois caras cujo produto é 2. Pode falar para mim? Dois caras cujo produto é 2. 1 e o quê? 1 e 2. 2 vezes 1, 2. Quando que 1 e 2 dá 1? Quando alguém for menos. Quem tem que ser menos para que a soma dê 1? Menos 1. 2 tira 1 dá 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Vocês usam esse método ou não? Sim, né? Alguns sim, parece que alguns não. Mas tá. Beleza. Então, é uma técnica bastante segura, tá? Muito bem. Agora olhe para esse cara. Professor, mas peraí, terceiro grau? É isso mesmo. Como é que se faz para achar as raízes desse cara? Eu vou te ajudar. Pega esse cara, x à terceira, menos x ao quadrado, menos 72x igual a quem, fera? Igual a zero. E aí, fera, o que faz agora? Natal, eu não sei resolver a equação do terceiro grau. Tu vai aprender aqui comigo, tá? Uma técnica bastante segura, tem x, tem x, tem x. Dá para colocar o x em o quê? Evidência. Pode pôr? Tem x, tem x, tem x. Colocar x em evidência. Tá? Se você fizer isso, você resolve de uma forma muito simples. X à terceira dividido por x vai dar x o quê? X quadrado. X quadrado por x vai dar x. 72x por x dá 72. Tudo isso igualado a quanto, fera? A zero. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Tá? Com base no que você já sabe lá da oitava série. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui. Você tem lá x ao quadrado menos 6x igual a zero. A equação do... Que grau que é esse aqui? Segundo grau. Uma forma bem rápida de fazer essa questão. Tem x e tem x. Colocar x em
Evidência. X² x dá x menos 6x dá o quê? 6 igualei a 0. O que o professor lá da oitava série perguntava, ou do nono ano? Eu tenho um produto e esse produto está igualado a quem? A 0. Todo produto que está igualado a 0, cada fator deverá ser igualado a 0. Então vai ficar x igual a 0 e x menos 6 igual a 0. Então x vale quanto? 6. 0 e 6. Olha para essa questão aqui, fera. Eu tenho um produto e esse produto está igualado a quem? A 0. Cada fator deverá ser igualado a 0. Então vai lá. X vai dar o quê? É uma raiz. Literalmente falando, é o x', pronto. Para eu achar as outras raízes, basta pegar esse cara e igualar a 0. E eu vou fazer isso, tá? Vai ficar x² menos x menos 72 igualei a 0. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Já que nós fizemos por SP aqui, por que não fazer por soma produto aqui? Tá? Vou desafiar vocês, claro. Dá para fazer por SP, professor? Dá. Se você precisar, eu te ensino, tá? Não tem erro não. Soma, troca o sinal. Tá menos 1, fica o quê? Mais 1. Produto, você pega o C e não muda o sinal. Tá menos 72, permanece 72. Eu faço a pergunta. Atenção, quero dois caras cujo produto é 72. Vocês podem dizer para mim? 8 e 9. Ah, não pode, Natal, ser tão simples assim. É isso mesmo, cara, 8 e 9. Quando que 8 e 9, ao juntar, ao somar, dá 1? Quando for menos 8. 9 tira 8 dá 1? 8 vezes 9, 72, menos 72. Esse é o x duas linhas, e esse, obviamente, seria então o x o quê? 3 linhas. É isso mesmo que você fez. O que nós acabamos de fazer aqui, pessoal, é achar as raízes de um polinômio. Você pode fazer outro, professor? Posso. Vou fazer um do 4º grau agora, tá? Copia, por favor. As raízes são, vou até escrever aqui, ó. As raízes são elas. O 0 é uma raiz. Se eu colocar 0 aqui, ó, 0, 0, 0, beleza. Se eu colocar o menos 8 e substituir aqui, vai zerar também. Se eu colocar o 9, idem. Então, menos 8 é 0, menos 8 e o quê? E 9. Tá ok? Então, essas são as raízes desse polinômio. Professor, as raízes de um polinômio são sempre positivas ou são sempre reais? Resposta não, tá? Elas podem ser imaginárias, tá? E por falar nisso, né, nós vamos estar vendo isso logo nos próximos conteúdos. Aliás, na próxima semana eu já vou ter que abordar isso aqui, porque isso vai ser abordado, evidentemente, no PAS 3. Eu vou pegar um outro exemplo, tá? Vou colocar como próximo exemplo, ó. Imagine esse polinômio aqui, ó. Px igual x² menos 2, x² menos 8, aqui x³, tá? x³, só um minutinho. x³ menos 8, x². O que você quer aí, professor? Quero as raízes desse polinômio. Eu vou te passar uma informação extremamente importante. Eu gostaria que você anotasse no caderno. Qual o grau desse polinômio, por favor? Grau 4. Todo polinômio de grau 4 apresenta 4 raízes, não são reais, hein? Atenção. Todo polinômio de grau 4 apresenta 4 raízes, escreva aí, complexas. É isso mesmo que você ouviu. Todo polinômio de grau 4 apresenta 4 raízes complexas. Pelo amor de Deus, não são reais não, hein? Tá? Alguém pode dizer assim, ah, professor, você falou que se eu tiver p de x igual a x² menos x mais 2, por exemplo. Qual o grau desse polinômio? Grau 2. Tá bom. Então ele tem que ter 2 raízes. Sim. Só que essas raízes são complexas. Natal, como assim complexas? Gente, sempre as raízes aqui serão reais, moçada? Não. Prova para mim, professor. Vou provar agora, se você quiser. Se eu igualar a 0, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Já furou. Deu raiz de número negar. E aí, fala? As raízes não são o quê? Agora eu te pergunto. As raízes aqui são imaginárias, sim ou não? Quantas raízes imaginárias tem ali? Fala para mim. 2. São complexas ou não são? São. Natal, que história é essa de complexo imaginário? Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma revisãozinha de 1 minuto. 1 minuto. Como isso aqui vai cair no PAS 3 e boa parte aqui é terceirão, ó, dá uma olhadinha aqui, fera. Só um minutinho, é muito sério isso aqui, tá? Ó,
Pense no número natural. Todo e qualquer natural é inteiro. Isso é regra. Todo inteiro é racional. Preste atenção, gente. Atenção. Nenhum racional é irracional. Ou o cara é escrito na forma de fração, ou ele não é escrito na forma de fração. Ou seja, racional é uma coisa. Eu vou até fazer isso aqui, é proibido fazer isso aqui, mas só para você não esquecer. Ó, quando o cara é irracional, ele não é racional. Ou ele é racional, ou ele é irracional. Todo racional e irracional, juntando todo mundo, forma o conjunto dos números reais. E todos os reais formam um conjunto mais completo, chamado de conjunto dos números complexos. Eu vou pensar no número, vou te perguntar. Vou pensar no número 4. Ó, pense comigo, número 4. Me ajuda aqui. 4 é natural, certo ou errado? 4 é inteiro, certo ou errado? 4 é racional, certo? O 4 é mesmo que 4 sobre 1. Racional. O 4 não é o quê? Irracional. Mas o 4 é o quê? Se ele é real, ele é complexo. Então, preste bem atenção. Todo polinômio de grau 4 apresenta 4 raízes complexas. Gente, pelo amor de Deus, não me coloque reais aí, tá? Eu não me comprometo com isso, tá? Eu acabei de mostrar para vocês um polinômio do segundo grau tendo 2 raízes não reais, tá? Um polinômio de grau 4. Pode ser que as 4 raízes não sejam reais. Agora, eu te garanto, elas são o quê? Complexas. Porque qualquer cara é complexo, pô. Então, logicamente, eu tenho que pegar algo completo, literalmente falando. Então tá, Natal, o que você quer mesmo? Quero as raízes. Basta pegar esse cara, ó, menos 8x² igualar o quê, fera? A 0. Dá uma olhadinha no quadro, pessoal. Dá uma olhada aqui. Esse polinômio foi transformado numa equação. E eu pergunto para vocês, como é que resolve essa equação aqui? Você tem x, tem x, tem x. Dá para colocar o x em evidência. Atenção. Eu posso colocar, se eu quiser, quem em evidência? X ao quadrado, claro. Se eu colocar x ao quadrado em evidência, olha como fica. Pessoal, tem gente desatento pra caramba, hein? Vamos lá, gente, por favor, por favor. X² por x ao quadrado dá o quê? X². 2x³ por x² dá o quê? Isso, menos 2x. Menos 8x² por x² dá menos o quê? Isso, 8 igual a 0. Preste bem atenção na pergunta. Eu tenho um produto e esse produto está igualado a... Então, cada fator deverá ser igualado a 0. Ó, x² é igual a 0. Então, x vale o quê? 0. Preste atenção. O meu 0 é raiz dupla. Como assim, professor? 0 uma vez, 0 de novo. O meu 0 é dupla. É como se você tivesse x' 0, x 2'0. E sobrou uma outra equação, x² menos 2x menos 8 igual a 0. Eu vou fazer por SP de novo, propositalmente, tá? Dá uma olhada pro quadro, por favor. Soma vai ser o quê? Isso, 2. E o produto vai ser o quê? Menos 8. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Quero 2 caras cujo produto é 8. Fala para mim, 2 caras multiplicou 8. Isso, colega, 2 e 4. Olha que simplesinho que é. Quando que 2 e 4, na hora de juntar, de somar, dá 2? Quando for menos 2. 4 tira 2 dá 2? Menos 2 vezes 4, menos 8. Quais são as raízes, Natal? 0, 0 de novo, sim ou não? Porque 0 é dupla, 2 vezes. Então, vamos lá. 0, 0, menos 2 e o quê? 4. Quantas raízes tem? 4 raízes. Natal, peraí, se você botar x a 14 aqui, vai ter que ter 14 raízes, é isso? É isso mesmo que você ouviu. É isso mesmo, claro que não vou fazer isso agora, né? Entendeu? Um polinômio pode ser 5º grau, 6º grau, 7º grau, tá? Acabei de resolver aqui do lado, tá? A equação do 4º, 5º grau. Acabei de fazer com eles, tá? E vou fazer com vocês aqui nas próximas semanas, tá? Muito bem. Para por aí, professor? Não, não para. Pessoal, algumas considerações extremamente importantes. Anota aí. Isso cai na prova do PAS 3. Operações com polinômios. Pessoal, isso aqui é muito sério, tá? Infelizmente o tempo é curto, eu vou ter que
aprofundar e ser rápido aqui, fera. Me ajuda aqui. Operações com polinômios. Eu vou tratar de um assunto agora extremamente delicado, tá? E muito sério. Anota aí. Eu quero adição e subtração. Adição e subtração, tá? Eu só vou precisar que vocês parem um pouquinho para pensar sobre algo muito sério. Eu vou imaginar P de x, moçada, possuindo grau 3. E Q de x apresentando o grau 5, tá? Dá uma olhadinha no quadro. Eu tenho um polinômio que tem grau 3. O outro polinômio tem grau 5. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Se eu pegar o polinômio P e juntar com o polinômio Q, dá para você falar para mim o grau que vai apresentar essa soma? Vocês têm condições de falar para mim ou não? É possível. Se um tem grau 5, o outro tem grau 3, ao juntar os dois polinômios, qual é o grau? É 5. Por quê, professor? Porque sobrepõe o grau maior, vai prevalecer. Faz sentido isso ou não? Faz sentido. Prova para mim, professor, vou provar. Pense em alguém de grau 5, exemplo. X à quinta menos x quarta, vai embora, sem problema. Grau 3, Natal. Começa com x a terceira mais 2x mais 1, faz de conta. Na hora de somar esse cara com esse cara, tem chance desse grau 5 sumir, moçada? Nenhuma chance. Então, toda vez que eu tiver graus diferentes, prevalece o quê? O maior grau. Anotem isso, moçada. Para somar e subtrair, anota assim, ó. Graus diferentes. Ó, graus diferentes. Isso cai em prova, hein? Graus diferentes. Prevalece, pode pôr aí. Prevalece o maior grau. Isso é regra, tá, gente? Agora eu vou te fazer uma pergunta óbvia, né? Professor, e se os graus forem iguais? Graus iguais. Tá? E aí, Natal? Dá para você afirmar? Vamos pensar. Ó, eu não quero sacanear com você, mas eu gostaria muito que você prestasse muita atenção. Pense comigo, ó. P de x igual x à terceira menos 5x ao quadrado mais 6x menos 8. Esse é o P, tá bom? Eu vou montar o Q aqui com o mesmo grau, tá? Propositalmente, ó. Menos x à terceira, 5x ao quadrado, menos 6x, sem querer sacanear e sacaneando, né? Dá uma olhadinha aqui. Qual o grau desse primeiro polinômio? Grau 3. Qual o grau do segundo polinômio? Grau 3. Pergunta. Se eu fosse juntar P com Q, prevalece o grau 3 ou não dá para afirmar isso? Se eu fosse somar, pega esse cara na hora de juntar com esse aqui, vai acontecer o quê? Vai cortar, vai zerar. Ah, então não é grau 3, né, professor? Pode ser grau 2, então, tá bom. Tem chance de ser grau 2 ou não? Também não. Tem chance de ser grau 1? Também não. Nem grau 0. E daí, professor? Quando os graus forem iguais, dá para afirmar alguma coisa ou não? Permanece o maior grau? Primeiro que não tem maior, porque os dois são iguais. Dá para se afirmar alguma coisa ou não? Então escreva no caderno de vocês aí. Nada se pode afirmar. Graus iguais, nada, eu disse nada, se pode afirmar, a não ser que você tenha o polinômio lá, 2x à terceira, o outro 5x à terceira, aí sim você vai somar. Agora, se eu falar, dado um polinômio de grau 3, o outro de grau 3, a soma permanece grau 3, dá para afirmar isso? Não dá para afirmar. Entenderam? Se eu tenho dois polinômios genéricos, polinômios que você não sabe quem é, um tem grau 3, o outro tem grau 3, ao somar, permanece grau 3? Então, nada se pode o quê? Afirmar. É nesse sentido, entendeu, né? Nada se pode afirmar. Por quê? Porque um pode zerar o outro. Só isso.